no nosso disjuntor central aqui da igreja, né? Ele, por superaquecimento, ele estava abrindo, por proteção, e graças a Deus que ele abriu, mas já foi substituído, já foi trocado. Hoje, em nome de Jesus, vai estar tudo ok, tudo bem até agora, né? Estamos providenciando também a manutenção dos ares condicionados, então está tudo fluindo, tudo indo bem, graças a Deus. E o tema que nós começamos a falar semana passada foi esse tema de ouse liderar, né? E liderança é algo muito especial, muito maravilhoso. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu quero orar, e eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida. E eu quero chamar o irmão Itamar aqui. Vem cá, Itamar. O Itamar saiu por aí pelo estado, né? Cadê a medalha, Itamar? Cadê a medalha? Pode chegar aqui em cima aqui. Pode vir aqui, Itamar, vem cá. Desculpa aí, gente, fazer o quê, né? Se você ficasse lá embaixo, a gente estava no mesmo tete, né? Ficava melhor pra gente, né? Ficava melhor. O Itamar estava no nosso, agora o Itamar é membro da nossa igreja, né? E o Itamar foi qual campeonato mesmo, Itamar? Boa noite, graça e paz. O pastor me entregou o microfone, eu fico até amanhã aqui. Então, dia 11 e 12 de novembro eu participei do Campeonato Brasileiro Master de Atletismo, né, onde eu fui bicampeão dos 400 com barreira, né? É uma prova com obstáculo, não sei se vocês acompanham. São 10 obstáculos aí, 10 barreiras, né, a cada 35 metros. E retornando aí de uma cirurgia que eu fiz em julho, né? Aí eu viajei para São Paulo representando a nossa cidade e a IBC, né? Para mim foi uma decisão ímpar na minha vida retornar para Mambai, né? Um lugar onde me acolheu muito bem em 2012, por onde eu fiquei por 8 anos, né, no Exército Brasileiro. E aí me mudei para Campo Grande por problemas particulares que não vêm ao caso agora, mas onde Deus me colocou lá e me fez retornar para essa cidade maravilhosa que me acolheu tão bem. Sou grato a Ele, grato a todos vocês que oraram por mim, né? E o resultado vem quando tu tem fé, e tu tem esperança, e tu tem força de vontade. Então sejam exemplo para todos aqueles que residem com vocês e aqueles que vivem com vocês. A vida é isso e temos que aproveitar cada momento da nossa vida, do nosso caminhar. Avisar ele que vai pregar sou eu, né? Então, peraí, fica aqui. Vamos orar, querido? Vamos agradecer a Deus, sabe por quê? Porque o Itamar chegou aqui, o Itamar é carismático, o Itamar você viu o sorriso dele, onde passa já vai abrindo caminho, amizade. Ele veio recomendado para a nossa igreja, falou assim, você vai lá para a igreja Batista Central, o pastor Otalibe está te esperando, só que não me avisaram, né? Chegou aqui, mandaram falar contigo, eu falei, então tá bom, mandou, fica aí. E ele tem representado a nossa igreja. Eu acho que esses 10 obstáculos, ele deu uma pernada só, pulou de uma vez só, resolveu, mas ele tem representado a nossa igreja. E a gente quer agradecer a Deus pela vida dele, né? Porque é um servo do Senhor, e ele está representando o Senhor através do atletismo, através do esporte. É uma história linda, depois você puder conversar com ele, uma história linda com Cristo, com o Senhor, é um atleta do Senhor, e a nossa igreja está aqui para abraçar ele como família, como irmão nosso, né? Aqui ele está acolhido, aqui ele está protegido, né? E você vai descer pela rampa depois, só para te avisar. Você estende sua mão, vamos orar para esse camarada aqui? Paizinho, obrigado, Pai, obrigado pela vida do Itamar, obrigado, Senhor Deus, pela presença desse teu filho aqui conosco, e obrigado por esta vitória. Nós estamos dedicando essa vitória ao Senhor, ó Pai. O teu nome seja glorificado através dessas medalhas que o teu filho traz para a nossa cidade, para a nossa igreja, que ele possa concluir a história dele, mas o Senhor possa, Pai amado, estar sendo glorificado em tudo que o teu filho está fazendo. E nós já sabemos que o Senhor já está reescrevendo a história do teu filho, conforme a direção do Senhor, conforme a tua vontade, e tempos de alegria, tempos de bênção, tem chegado, Senhor Deus, ao teu filho. Muito obrigado por o Senhor ter trazido ele até nós, muito obrigado por ele fazer parte da família de Cristo, e por ele estar aqui conosco na Igreja Batista Central, nessa família espiritual que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela tua presença em nós. Continua falando conosco agora, Pai, nesse momento. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desce por lá, pela rampa. Queridos,
Quando nós falamos semana passada sobre liderança, a gente acha que só as pessoas que estão lá na frente, ou que estão com o microfone, ou que tem uma habilidade, ou que tem uma certa desenvoltura conseguem liderar. E nós aprendemos semana passada, mesmo com todas as dificuldades da energia, da iluminação, a gente aprendeu semana passada que todos nós somos líderes. Todos nós somos chamados a liderar. O Senhor olhou para o homem e disse: ide, multiplicai, enchei a terra e dominai, sujeitai a terra. O Senhor nos chamou para liderar. O Senhor chamou você para liderar. Mas nós aprendemos, em primeiro lugar, que se nós queremos ser bons líderes, ou que nós queremos liderar, nós precisamos aprender a liderar primeiramente a nós mesmos. E nós vamos ver ao longo do caminho, na nossa jornada, que a liderança mais difícil que tem, mais difícil de nós exercermos, é a liderança da nossa própria vida. Você já parou para pensar? Que todos nós temos uma opinião formada sobre a vida do outro. Eu acho que o irmão devia fazer isso, eu acho que o irmão devia fazer aquilo. Se você vê alguém gripado, todo mundo tem uma receita, já viu? Não, você toma chá de limão com alho de manhã, que você vai ver como é que é o negócio. Não, você, pega uma colher de azeite com pimenta. Você já viu aquelas receitas bem legais assim? Que você receita para o outro, mas eu duvido que você faz. Eu duvido que você vai lá e mete a colher de pimenta, azeite, e manda para dentro de manhã com o estômago vazio. Você não vai fazer isso. Mas todos nós, todo mundo tem uma receita para a doença do outro. Todo mundo tem uma resolução para o problema do outro. Porque é muito mais fácil liderar o outro. Mas nós aprendemos semana passada que o nosso grande desafio é liderar a nós mesmos. Quando o Senhor olhou para Josué e disse para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto, portanto prepare-se. Em algumas traduções está levante-se, mas na Nova Almeida atualizada está assim: prepare-se. E por que ele precisava se preparar? Porque o primeiro que ele precisava liderar era ele mesmo. Será que é fácil nós liderarmos a nós mesmos? Vamos ver aí, quem é que coloca lá o relógio no soneca, né? E mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, e você fica tentando se convencer a sair da cama, mas quando você vê, você já acionou o soneca até o limite, e o relógio vai falar assim: daqui para lá não dá mais, meu filho, ou você levanta, ou você vai chegar atrasado. Todos nós temos o desafio de liderar a nós mesmos. Josué teve esse desafio quando ele foi substituir Moisés, quando ele foi ser o sucessor de Moisés. Hoje eu quero voltar a falar sobre esse ponto, mas eu vou convidar você a ir comigo ao texto de Êxodo, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, não está no slide, tá? O texto é bem grande, eu coloquei somente na Bíblia mesmo, então abra sua Bíblia comigo. Se você tiver o costume, o hábito de marcar, de escrever na sua Bíblia, pode escrever. Nós vamos ler o texto, eu vou ler o texto um pouquinho mais acelerado, mas se você quiser, marque esse texto para você ler com calma em casa, para você aprender um pouco mais, porque com certeza, muito mais do que nós estamos ouvindo aqui, o Senhor vai falar com você, se você abrir esse texto em casa e olhar para ele com carinho, com cautela. Eu vou ler o texto de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 14, um pouquinho extenso. Eu vou pedir um pouquinho da sua paciência. Então, observe, ouça com atenção e com carinho. A palavra de Deus diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus.
Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazer sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, farei com você. Este será o sinal de que eu o enviei. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Voltamos ao tema principal dessa palavra: ouse liderar. E talvez você continue pensando que eu estou falando sobre uma liderança de outros. Talvez você ache que a gente vai avançar agora para você se tornar um líder de algum ministério, de alguma equipe, ou de algum lugar na sua empresa, de algum departamento da sua empresa. Mas nós continuamos falando sobre a liderança de si mesmo, sobre a necessidade de nós liderarmos a nós mesmos. Passa o primeiro slide para nós aí, nós vamos ficar nessa jogadinha. Você pode ler esse texto de Platão comigo, esse pensamento de Platão comigo? A primeira e maior vitória, dizia Platão, o grande pensador, é a conquista de si mesmo. Quando você consegue se conquistar, se dominar, quando você consegue se orientar, quando você consegue ministrar para você mesmo. Tem pessoas que elas ficam entristecidas, abatidas, pessoas que ficam desoladas e precisa de alguém para ir lá e levantar. E esse é o papel da igreja: levantar o que está caído, levantar o que está abatido. Isso é normal, isso é comum. Mas quando nós temos a capacidade de ter o nosso domínio próprio, e quando começam a vir pensamentos e ações e direções na nossa mente, que nós não devemos seguir, nós temos que ter a sabedoria e o poder da autoministração. Você se conhece? Então, quando os momentos difíceis chegarem na sua vida, você pode ministrar para você mesmo, dizer: olha, isso não é assim. Você pode pensar diferente, você pode fazer diferente, você pode tomar uma direção diferente, um caminho diferente. Você pode olhar para você mesmo e conversar com o seu eu e dizer: a melhor conquista que você pode ter é a conquista de você mesmo. Caso você não consiga, a igreja está aqui. E nós ministramos nesse tema: ouse liderar. E Josué inicia ministrando e liderando a sua própria vida. Josué é o sucessor de Moisés. Agora eu quero destacar algumas qualidades que devem ser aprendidas e aplicadas na nossa vida, para que tenhamos a convicção da liderança que o Senhor nos deu. Vamos a mais uma máxima desse outro pensador maravilhoso, inteligente que só esse menino. Vamos todos juntos? Somos chamados... Alguns vão conseguir liderar multidões, outros vão conseguir liderar alguns grupos, outros vão conseguir liderar 2 ou 3 pessoas, mas todos nós teremos a obrigação, o dever de liderar a nós mesmos. O Senhor olha para Caim, e Caim tinha cometido um grande pecado contra Deus, matando o seu irmão Abel, porque ele estava com ciúmes da oferta que Abel apresenta no altar do Senhor, e essa oferta é aceita, mas a oferta de Caim, que era uma oferta daquilo que sobrava, uma oferta que não era dada do coração, o Senhor rejeitou. Então ele vai lá e ele, em disputa com seu irmão, ele comete o primeiro homicídio da Bíblia. E quando o Senhor vai falar com ele, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, se não me engano, no versículo 7, ele vai dizer: cadê seu irmão? E Caim fala para ele: sou eu, caso guardador de Caim. E o Senhor nos ensina essa lição. Ele diz: olha, o desejo do pecado bate à sua porta, mas convém a você dominá-lo. Você é chamado para dominar.
Você é chamado para dominar até os desejos do seu coração, as suas vontades. Nós falamos semana passada, um homem que não consegue dominar os seus desejos, ele se tornou nocivo para ele mesmo e para as pessoas à sua volta. Ele se tornou uma pessoa perigosa. Porque esse negócio de que eu quero, eu faço, que o importante é ser feliz, não é assim que funciona. É até legal nós pensarmos que nós precisamos ser felizes, e precisamos mesmo, mas a nossa felicidade não pode custar a infelicidade da pessoa que está ao nosso lado. A nossa felicidade não pode custar a infelicidade das outras pessoas, do coletivo. Nós precisamos pensar uns nos outros, e se o nosso desejo vai atender a nossa necessidade, mas vai deixar a desejar na vida de outras pessoas, nós precisamos repensar. Nós precisamos rever os nossos conceitos. E aqui então, eu quero aplicar algumas coisas que eu tirei desse texto, que o Senhor me mostrou nesse texto. E eu vou dar uma acelerada porque é bastante coisa. Mas eu sei que você não está com pressa, tá bom? Já vai mandando mensagem, já vai pedindo a pizza, vai mandando esquentar seu lanche, que daqui a pouco você está lá lanchando já. Fique tranquilo. Primeira coisa que eu quero destacar, e eu gostaria que você lesse comigo esse texto: líderes ousados têm uma forte experiência com Deus. Vamos todos juntos? Líderes. Eu quero perguntar para você, como tem sido a sua experiência com Deus? Quem lembra do seu primeiro encontro com Deus? O primeiro encontro com Jesus, você lembra? Você lembra do seu primeiro encontro com Cristo? Você lembra do seu primeiro momento espiritual? A máxima que eu ensino para a igreja, e que eu repito, é: o primeiro encontro com Cristo precisa ser marcante. O segundo encontro com Cristo precisa ser diário. Todos os dias eu preciso ter um encontro com o Senhor. Todos os dias eu preciso ter um momento a sós com Deus. Todos os dias eu preciso ter o meu devocional, preciso ter meu tempo de oração, eu preciso ter meu tempo de entrega diante do Senhor. Mas a minha pergunta é: você tem uma forte experiência com o Senhor? Sabe por quê, meu querido? Porque nos grandes desafios da vida, quando você achar que você está sozinho, quando você achar que você está desamparado, quando você achar que você está perdido, é essa experiência que o Senhor vai te trazer à memória. Ei, lembra quantos livramentos eu já te dei? Ei, lembra quantas coisas eu já fiz na sua vida? Ei, lembra quantas vezes eu já te livrei da morte? Ei, lembra quantas vezes eu já te tirei do sufoco? Lembra quantas vezes você caiu e eu te levantei? Lembra quantas vezes você se afastou e eu te chamei de volta? Lembra quantas vezes que você estava triste e eu alegrei o seu coração? Lembra tantas vezes que você achava que era o fim e eu te mostrei o novo começo? É a sua experiência com Deus. E agora nós vamos ver aqui esse texto de Êxodo capítulo 2, e eu quero dizer para você que a experiência de Moisés, ela não começa lá, quando ele vê aquela sarça queimando, porque a experiência desse texto é algo extraordinário. Moisés vai falar com a maravilha. Que maravilha é essa que está acontecendo? Tem uma planta que está pegando fogo, mas ela não se queima, mas ela não se consome. O que é isso? É uma experiência maravilhosa, sim ou não? É. Mas a experiência de Moisés, ela começa lá em Êxodo capítulo 1, versículo 1 e 2. Um homem da casa de Levi, o nome desse homem era Anrão, casou-se com uma mulher que se chamava Joquebede, da mesma tribo. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho, e vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Se você estudar a história de Moisés, você vai ver que havia um decreto do rei, do faraó, que todo o primogênito, todo homem, todo menino que nascesse era para ser executado, porque os hebreus estavam se multiplicando muito. Então eles estavam matando os meninos, matando os garotos. E essa mãe agora, ela tem uma estratégia, ela esconde esse menino por 3 meses. Depois de 3 meses, ela pega esse menino, coloca num cesto, numa estratégia de sabedoria, envia esse cesto lá para onde a filha do faraó toma banho. Ela ouve o menino chorar, leva, rapidamente Miriam se apresenta, a irmã de Moisés, e fala: olha, eu tenho uma ama de leite para ele, e pega o menino e leva de volta para a casa da mãe, para a casa de Joquebede, e Joquebede agora vai receber salário para amamentar o próprio filho. Olha que estratégia, olha que inteligência, olha que sabedoria que essa mulher tem. Ela agora vai receber o salário para amamentar o próprio filho. Depois de passado o tempo que o menino é desmamado, ela vai lá e apresenta de novo na casa da filha do faraó, e ele é criado como um rei lá em cima.
e ela salva aquele menino. O livramento, a estratégia de Deus no coração de Joquebede faz parte da história de Moisés, e a experiência de Moisés não começa no monte de Deus, no monte Horebe. A experiência de Moisés começa no nascimento. Quem lembra aí do Salmo 139? Salmo 139 diz: antes que você nascesse, eu te escolhi, o Senhor já me conhecia, antes do formar dos meus ossos, o Senhor já me chamava pelo nome, tal ciência é maravilhosíssima para mim. O salmista diz assim no Salmo 139, a sua experiência com Deus, querido, começa na sua formação. Eu quero dizer para você, não sei se é a sua realidade, mas eu creio que a sua mãe orava pela sua vida quando você estava ainda no ventre. Eu e a Raquel, nós oramos pelos nossos filhos. Eu e a Raquel oramos quando o Juan nasceu pela nossa nora. Eu acho que deu certo, né? Até que é uma norazinha ajeitadinha, né? Se ela me der neto, vai ficar melhor ainda. Tomara que ela esteja assistindo, né? Se me der neto, vai ficar melhor ainda. Mas nós orávamos quando o Juan foi apresentado. Eu falei: Senhor, eu estou apresentando o Juan, mas eu quero também glorificar o Senhor, porque o Juan vai ser um sacerdote, vai ser um chefe de família. Eu quero orar pela minha nora. Quando eu tive uma filha, eu fiquei preocupado, né? E pai de menina tem que ter 3 coisas: uma pá, uma espingarda e o jardim, né? Eu já tenho a pá e o jardim já, tá bom? Eu não posso comprar arma agora que a Gaeco está passando aí. Aí o que acontece? A gente tem que observar que pai de menina sofre. O Juliano está de boa, né? Mas pai de menina sofre. O Marcelo está marombando ali, já está só na creatina. Por quê? Pai de menina, né? O Dene agora, vocês vão ver, gente, quem já viu a Lívia? Quem já viu a Lívia aí? É linda demais, né? É linda demais. O Telzinho está ouriçado já, né? Já está doido para ir lá. O Arthurzinho também, já está, tem uma lista já. Mas quando eu conheci, que eu recebi a minha filha, eu comecei a orar pelo meu genro. Não sei quem ele é ainda, mas eu sei que ele vai precisar ser um camarada que vai amar a minha filha mais ou tanto quanto eu, e vai ser difícil ele combater, hein? Eu já oro pelo meu genro, eu oro pelos meus netos, está mais perto do que eu imagino, mas eu oro pelos netos. Então, a nossa experiência, querido, a experiência do meu neto vai ser assim: antes de eu nascer, o meu avô já orava por mim. Nós já começamos a história. Antes de você nascer, já havia alguém que estava orando por você, estava intercedendo. Antes de você nascer, já havia alguém que estava te esperando, já havia alguém que estava sonhando com você. A sua experiência não começa no monte, mas começa no secreto, no recôndito, no escondido, no lugar onde só você e Deus sabem. A minha experiência não começa quando eu abro a Bíblia e o Senhor fala comigo. Não, a minha experiência começa quando meu avô orava por mim, quando minha mãe orava por mim, e agora eu oro pelos meus filhos. Aqui nós temos a história do nascimento dele, e nós vamos observar líderes ousados, líderes que têm uma ousadia especial, eles têm uma forte experiência com Deus. Nos tempos da dificuldade, é a sua experiência com Deus que vai contar. Alguém pode até bater no teu ombro e dizer assim: vai passar, está tudo bem, calma, fica tranquilo. Mas quando o Senhor fala com você, tudo muda. Quando Deus fala com você, a história avança. Eu cuido de você desde o ventre da sua mãe. A experiência de Moisés assim. Então, líderes ousados têm uma forte experiência com Deus. Próximo passo que nós vamos observar aí: líderes ousados têm um coração voltado para onde Deus está. Vamos todos juntos falar? Líderes. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote em Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe. E que lugar era Horebe? O monte de Deus. O monte de Deus. Nós temos que aprender isso. Assim como todo rio procura o mar, toda energia procura o centro da terra, todo líder usado espiritualmente procura a presença de Deus. Nem sei se eu coloquei esse negócio aí, mas procura a presença de Deus. Você precisa, querido, procurar onde Deus está. Eu só entro num negócio se eu tiver certeza que Deus está nesse negócio.
Eu só vou tomar uma decisão na minha vida depois que Deus confirmar para mim: ei, eu sou contigo, eu estou segurando a sua mão, vai porque eu vou com você. Aí sim, o lugar onde Deus está, eu quero estar, seja no particular ou no coletivo. O líder vive o propósito de Deus para a sua vida, não apenas na sua própria vontade, mas a vontade daquele que o criou. Você precisa ter esse entendimento. As suas ações, as suas decisões, elas estão te levando para o centro da vontade de Deus, para onde Deus está? Ou elas estão te levando para longe? Provérbios 16, se não me engano, 29, vai dizer assim: há caminhos que para o homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. E em algumas traduções, no final são caminhos de perdição. Se as suas decisões, se os seus anseios, se os seus desejos estão te levando para o centro da vontade de Deus, você tem tido uma forte experiência com Deus. Você é alguém ousado, porque você está procurando o lugar onde Deus está. Quem tem experiência com Deus só vai encontrar paz fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Ah, pastor, Deus me chamou para o louvor, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para a ministração, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para ser um grande empresário, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para ser um grande médico, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para ser um político, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para ser alguém influente na sociedade, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para impactar a minha casa, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para impactar uma escola, glória a Deus. Pastor, Deus me chamou para eu impactar a minha família, glória a Deus. Você está indo em direção àquilo que Deus tem, aonde Deus está no centro do propósito, da vontade dEle para a sua vida. Assim então nós vamos aprender, assim como todo rio procura o mar, toda energia procura o centro da terra, todo líder ousado espiritualmente procura a presença de Deus. Deus está nesse negócio? O negócio da sua vida, a razão principal da sua existência, eu quero perguntar para você: Deus está nesse negócio? Então vai, avança, o Senhor é contigo. Se você tem dúvida, recue e só avance quando o Senhor falar no seu coração. Terceira coisa que eu quero dizer para você: líderes ousados têm um porquê que só Deus pode responder. Você pode ler comigo? Líderes. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Existia um porquê no coração de Moisés, e eu entendo que Moisés não vai estar ali no monte de Deus aleatoriamente. Ele não levou o rebanho dele para ali só para passear, porque a grama lá no monte era mais verde. Não, ele sabia que havia pastagem naquele lugar, mas Moisés também sabia que a presença de Deus estava naquele lugar. O monte era chamado o Monte de Deus. E ali naquele lugar é onde Moisés vai colocar os seus porquês. Ali naquele lugar é onde Moisés vai colocar os seus questionamentos. Moisés era um hebreu. Moisés era filho de Arão e Joquebede. Moisés era filho de um povo que estava sendo escravizado no Egito. Moisés era um herdeiro do trono do faraó. Moisés foi criado aos pés do faraó, e ele conhecia tanto os hebreus, a realidade, a necessidade dos hebreus, como também ele conhecia a realidade do palácio. Ele sabia da injustiça que estava acontecendo. E eu tenho certeza que Moisés estava naquele lugar não aleatoriamente, mas ele estava ali para orar. Ele estava ali porque ali era o monte de Deus. Ele estava ali porque ali ele sabia que Deus poderia falar com ele. Você tem ido ao lugar, meu irmão, que Deus pode falar com você? Você tem procurado o lugar onde Deus tem falado com você? E aí você, nesse lugar, você coloca os seus porquês, você coloca os seus questionamentos, você fala com Deus. Muitas vezes nós entregamos os nossos porquês à razão, à filosofia, às ideologias da vida, ou até mesmo à nossa própria leitura das circunstâncias nas quais vivemos, quando na verdade deveríamos entregar os nossos questionamentos a Deus. Gideão falou diretamente com o Senhor, debaixo do carvalho que estava em Ofra. Aparece o anjo do Senhor e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão agora olha para aquele anjo e diz: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que estamos passando por tudo isso? É normal, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha alguns questionamentos no seu coração. É normal, talvez você perguntar: Senhor, por quê?
Por que da doença? Por que do desemprego? Por que da escassez? Por que talvez da falta, de oportunidade? Por que, Senhor, dessa situação? Por que desse caos? Por que o mundo está desse jeito? Tantos porquês que nós temos, mas o que nós aprendemos agora é que nós devemos colocar esse porquê diante do Senhor. Abacuque fez a mesma coisa. Senhor, até quando? Porque nós vamos ver a injustiça, e porque nós vamos ver tudo isso acontecendo, e até quando o Senhor vai ficar calado? Jesus foi ao Monte das Oliveiras pedir ao Pai: Pai, se queres, tu podes passar de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Até Jesus subiu e disse: Pai, o meu coração está tremendamente angustiado. Hoje de manhã nós falávamos na nossa classe de batismo, nós falávamos sobre oração, e nós ensinamos sobre oração. A oração é você abrir o seu coração e falar com o Senhor. A oração é você aumentar a sua intimidade com Deus. A oração é você aumentar a sua proximidade com o Pai. Oração é você falar com Deus aquilo que você não pode falar aos homens. A oração, muitas vezes, é você se apresentar diante de Deus sem palavras, sem ações, mas simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui, colhe as minhas lágrimas. E o texto de Apocalipse diz: eu mesmo enxugarei dos vossos olhos toda a lágrima. É o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor que está falando. Muitas vezes, irmãos, nós temos que chegar aos pés da nossa cama e dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que vou fazer diante dessa situação. Josafá disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Quantas vezes eu e você passamos por situações que são assim? E Moisés agora, ele vai diante do Senhor e coloca: ei, eu tenho algo acontecendo, eu sei que esse lugar é o lugar da habitação de Deus, o lugar da presença de Deus, mas eu tenho alguns porquês no meu coração que eu preciso colocar diante do Senhor. Muitas vezes a gente pergunta por quê para o nosso irmão, muitas vezes nós perguntamos por quê para os pastores, para os líderes, nós perguntamos por quê talvez para os nossos pais, para as pessoas que são autoridades na nossa vida, quando nós devemos colocar os nossos porquês diante do trono da graça de Deus. Senhor, por que nós estamos passando por tudo isso? Por que, Senhor? O que precisa mudar na nossa vida? O que precisa mudar dentro de mim? Às vezes nós queremos mudar o mundo, queremos mudar a realidade à nossa volta, mas nós fechamos o nosso coração para mudarmos a nós mesmos. Próximo passo aí, que nós vamos encontrar dentro desse mesmo texto: líderes ousados têm convicção de quem o chamou. Vamos todos juntos? Líderes ousados. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E Deus disse: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Ele está dizendo assim: quem é esse Deus que está falando comigo? E interessante é que os judeus, eles não vão citar o tetragrama sagrado. Os judeus vão chamar o Senhor de Adonai, que é a forma hebraica como eles vão chamar o Senhor, para não citarem o nome de Deus em vão, como eles aprendem desde criança. Yahvé é a transliteração do tetragrama sagrado, que seria o nome real de Deus. O nome de Deus não é Deus, nós chamamos de Deus de Senhor, de Mestre, de Pai. E ele vai se apresentar de várias formas: El Rafá, El Shalom e tantos outros nomes que vão fazer parte da experiência das pessoas que vão se encontrando com Deus. Mas quando ele se apresenta para Moisés, ele vai dizer assim: você vai dizer ao povo que o grande eu sou enviou você. E isso dá um nó na nossa mente, porque no meio de tantos nomes que podem ser chamados o Senhor, ele vai dizer: o grande eu sou. Não é aquele Deus que foi no passado, nem tampouco um Deus que será no futuro, mas um Deus que é. Ele é no passado, é no futuro, e Ele é Deus agora. Ele está dizendo assim: um Deus que está além do tempo.
um Deus que está além do nosso entendimento, um Deus que está além da nossa compreensão, um Deus que está além das nossas limitações. Ele diz: o grande eu sou enviou você. E essa convicção no coração de Moisés vai fazer com que ele saia para cumprir a missão. Eu gosto do texto de Juízes capítulo 6, quando o Senhor fala com Gideão, porque Gideão ele está temeroso, ele está cheio de medo, cheio de preocupações e cheio de porquês na cabeça dele. Mas depois que o Espírito Santo convence ele que é Deus que está falando com ele, você vai ver lá em Juízes capítulo 6, verso 24, que ele vai dizer: ai de mim, Senhor, que sou um homem pecador e vi a face do Senhor. E o anjo de Deus fala com ele: não se preocupe, você não vai morrer. E ele entende realmente que era Deus que estava falando com ele. Sabe o que Gideão faz? Gideão se levanta dali, e ele levanta 13.000 homens para guerrear em favor de Israel. Tamanha era a convicção de que Deus tinha falado com ele. A minha pergunta para você: Deus falou com você, querido? Deus está falando algo com você nesse momento? O Senhor está chamando você para uma missão, para um projeto, para um propósito. O Senhor está comissionando você para uma direção. Se você tem certeza de que é Deus, se levante e vá. O texto de Gênesis capítulo 12, o Senhor fala com Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar aonde eu te mostrarei, porque farei de você uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha convicção de que Deus estava falando com ele. No versículo 4 estava escrito assim: então partiu Abraão. Acabou. Convicção, a certeza. Eu lembro que no dia 3 de novembro de 2017, nós chegamos aqui para visitar essa igreja. E eu preguei dia 3, dia 4, dia 5. Dia 6 ajeitamos as coisas para ir embora. No dia 6 o Senhor já tinha falado comigo: prepara a bagagem, você vai voltar. E aí reuni a família, fizemos a nossa reunião. Ouvi os filhos, ouvi o filho, ouvi os filhos, ouvi a esposa. E depois eu falei para eles: o Senhor já confirmou no meu coração. Quando o Jean me ligou, o Jean falou: a proposta está lá a proposta está lá no e-mail. Eu falei para ele: fala que eu aceito. Mas você não viu a proposta? Mas eu não estou pela proposta, eu estou pela voz do Senhor. Nós precisamos ter a convicção: Deus falou com você, levanta e vai. Levanta e segue. Levanta e toma posse do que Deus está te entregando nas suas mãos. Levanta e vai fazer o que Deus mandou você fazer, porque se Ele mandou você fazer, Ele não vai deixar você desamparado no caminho. Isso não significa que não haverão lutas, não significa que não haverão dificuldades, não significa que não haverão dias de choro, de dor, não significa que não haverão dias que você vai pensar em desistir, mas significa que a presença do Senhor está com você. E se a presença do Senhor está com você, não há nada maior que possa te parar. Só um aleluia, nem um glória a Deus. Já falei, esse povo da Assembleia vem para cá, dorme, meu. Vamos lá, gente, fogo. Fogo. Deus falou com você. Deus está falando com a igreja, o Senhor continua falando conosco. Quem te chamou foi o Senhor. Tenha a convicção do seu chamado. Quando eu fui enviado para o seminário, o texto que vinha à minha mente: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei você pelo teu nome, você é meu. O pastor perguntou: você tem certeza do que você está falando? E eu disse: eu tenho certeza de que Deus me chamou. Eu tenho certeza de que Deus me chamou para um propósito maior. Eu tenho a convicção de que Deus me chamou para um ministério. E aí então, nós vamos ter que ter sempre aquela experiência na nossa mente, no nosso coração. Porque nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, nos dias em que a gente pensa em desistir, a gente diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei você pelo teu nome, você é meu. Amigos, eu estou fazendo para o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai então me ajudar, Ele vai me sustentar. Tenha a convicção de quem chamou você. Próximo passo, líderes ousados têm a convicção da missão a qual foi chamado. Vamos todos juntos? Líderes ousados têm
o Senhor olha para Moisés e dá para Moisés uma missão difícil. Talvez o Senhor olhou para você e deu para você a missão difícil. Deu para você uma missão que você vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: Senhor, como eu vou cumprir essa missão? Talvez você vai achar e vai dizer assim: é algo grande demais para eu fazer. Mas a certeza e a convicção é: agora venha, eu enviarei você a Faraó, para que você tire do Egito o povo, meu povo, os filhos de Israel. Você pode até conversar com Deus muita coisa, como Moisés conversou, você pode até tirar algumas dúvidas, mas se o Senhor falou com você, você tem a convicção da sua missão. Eu tinha uma professora de missiologia, e a professora de missiologia virava para mim e falava assim: Taliba, professora Ruth Paulo, te vejo missionário. E eu falei: professora, eu fui chamado para ser pastor de uma igreja local. Taliba, eu te vejo fora do Rio de Janeiro, eu te vejo pregando em outros lugares, você tem um coração missionário, eu tenho um coração missionário, mas o Senhor me chamou para pregar e para dirigir e para ministrar uma igreja local. E eu tinha quase a certeza de que alguma igreja lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ia me chamar, alguma igreja talvez da periferia, do subúrbio ia me chamar, alguma igreja de algum canto ia me chamar, e eu seria o pastor da igreja local. Só que eu sou pastor na igreja local fora do Rio de Janeiro. Estava certo eu e ela, né? Eu e ela acertamos. Mas a convicção do chamado. Se você conversar com o Juan hoje, eu falo assim: Juan, Deus vai enviar você para a igreja. Ele fala: pai, o meu coração está em missões. O meu coração é missionário. Se eu perguntar para você o que o Deus está chamando você para fazer, o que o Senhor está chamando você para fazer, alguns eu olho daqui, eu vejo claro a sua missão, né? Quem viu a Michelle pregando aqui, culto rosa, né? Aproveita para tirar foto agora enquanto pode, daqui a pouco ela vai cobrar. Queridos, tem algumas pessoas, né, que você vai olhar o irmão Uderi administrando os recursos da igreja. Irmãos, ele foi chamado para isso. O Senhor colocou no coração dele um propósito. Quando eu olho o pastor Dene à frente do louvor da nossa igreja, o Senhor o chamou para isso. Eu não posso mudar isso. O Senhor chamou ele para louvar e para louvar para as nações. Quando eu vejo o pastor Aldair, a irmã Meire com os olhos brilhando, porque vão para o Chile no ano que vem. Meu irmão, o chamado dele é missões. Não adianta eu colocar ele para pregar na frente de uma igreja. Ele vai ficar entristecido, coração amargurado. Mas quando nós falamos de missões, eu não penso em missões sem pensar no pastor Aldair. Hoje nós temos aí o pastor Adnilson nos ajudando nos PGM, nos grupos. O coração dele pulsa, o olho dele brilha quando ele está falando dos pequenos grupos. Eu não posso tirá-lo e colocar em outro lugar, porque ele tem convicção daquilo que Deus está falando com ele. Você tem convicção da sua missão, daquilo que Deus pediu para você. E talvez você pense assim: talvez seja algo grande, ou talvez seja algo tão particular e direto, como administrar a sua casa, como cuidar da sua esposa, do seu esposo, como formar filhos e homens e mulheres para a nossa sociedade, homens e mulheres com valores éticos e cristãos. Ou talvez o Senhor tenha chamado você para dirigir uma nação. Mas você precisa ter a convicção, a certeza daquilo que Deus falou com você. Eu acho que Deus falou comigo. Mas você vai para onde? Não sei, né? Igual o videozinho lá: Deus que está me chamando para ser missionário na Disneylândia, né? Deus me chamou para ir para Orlando, né? Vou ser missionário na Disney. Próximo. Líderes ousados têm a convicção das suas limitações. Fala comigo: líderes ousados. E essa é a coisa mais fácil para a gente, né? Porque Moisés, lá no capítulo 3, verso 11, diz: então Moisés perguntou: quem sou eu para ir ao faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Mas se nós caminharmos um pouquinho, ainda lá no 4, versículo 10, eu acho que eu não coloquei aí o 4:10, ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Algumas pessoas vão dizer que ele era gago, outras pessoas vão dizer que ele era ignorante mesmo, Deus levou, né? Que não tinha meio termo com ele, né? Falou, já tem resposta já na hora, que ele era pesado, grosso mesmo.
Outros vão dizer, não, ele era gago, ele tinha dificuldade na dicção. Mas ele tem o conhecimento das suas limitações. E vai chegar um momento em que Moisés vai orar e vai falar assim: Senhor, como eu sozinho vou poder liderar um povo tão grande? Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Eu não sei quais são as suas limitações para cumprir aquilo que Deus chamou para você para fazer. Eu não sei quais são as dificuldades que têm se apresentado no meio do seu chamado. Eu não sei quais são as lutas que você vai ter que enfrentar para você superar as suas limitações, para você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas eu tenho uma certeza de que se Deus chamou você para fazer, Ele vai capacitar você, Ele vai fazer você superar as suas limitações, ou Ele vai usar as suas limitações para a edificação do reino. Ele vai usar as suas limitações para que você possa entender que não é pela sua força, mas é pela força do Senhor. O Senhor olha para Josué e diz assim: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. O Senhor olha para Moisés e fala assim: eu vou com você. Eu estarei com você quando você falar com o faraó. Eu vou estar com você quando você falar com o povo. Eu vou estar com você quando você enfrentar os desafios do deserto. Eu vou estar com você quando você estiver diante do mar. Eu vou estar com você quando as dificuldades e as lutas se levantarem. Então, não são as suas limitações. Nós vamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos entender que muitas vezes as nossas limitações nos mantêm humildes. Porque senão nós podemos achar que nós somos os super-heróis. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, depois dele levantar um grande império, ele sobe no segundo andar do palácio, mostra aos sátrapas, aos sacerdotes dele, todo o palácio e toda a Babilônia, e Daniel estava junto com ele, e Nabucodonosor diz assim: olhe e observe bem a Babilônia que eu edifiquei. E Daniel olha para ele e diz assim: louco, porque foi a mão do Senhor que foi contigo, e porque você não reconheceu isso, você vai passar 7 anos vivendo como um animal. Estuda a história lá de Daniel e você vai ver. Muitas vezes, queridos, nós podemos achar que fomos nós que fizemos. Eu, o pastor Dene, pastor Aldair, agora o pastor Adnilson somando conosco, com toda esta igreja, nós temos trabalhado ao longo desses 6 anos para fazer esse pouquinho que os irmãos estão vendo que nós já conseguimos fazer. Mas isso não aconteceu pela força de um pastor, isso não aconteceu pela força de uma igreja, isso não aconteceu pela força do dinheiro, isso não aconteceu pela força da união, isso não aconteceu com a ajuda política, isso não aconteceu com a ajuda da sociedade. Isso só foi possível porque a mão do Senhor está neste lugar. A mão do Senhor fez tudo isso. Alguém olha e fala assim: pastor, mas a igreja está muito bonita. A mão do Senhor fez isso. Senhor, pastor, mas a fachada da igreja está linda. A mão do Senhor fez isso. Pastor, os banheiros novos que construíram ficaram lindos. A mão do Senhor fez isso. Pastor, mas o altar, que coisa maravilhosa esse altar agora integrado, dá bastante gente. A mão do Senhor fez isso, através da minha vida, através da vida dos pastores, através da vida dessa igreja. A mão do Senhor é quem faz todas as coisas. E aí então a gente vai reconhecer as nossas limitações, assim como Moisés reconheceu as limitações dele. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Sozinho eu não vou conseguir, mas se o Senhor for comigo, se a mão do Senhor estiver comigo, não tem obstáculo que fique de pé na minha frente. Se a mão do Senhor está com você, não há obstáculo que faça você parar. Último lugar aí, próximo passo. Vamos ler todos juntos. Líderes ousados têm... A letrinha ficou um bocadinho apertada, né? Vocês ficaram na dúvida se era isso ou não era, mas líderes ousados têm a certeza de que precisarão de Deus e precisarão dos outros. Essa frase eu ouvi pela boca do reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu sei que não é uma frase dele, é um transcrito. Então leia comigo. Trabalhe muitas vezes nós fomos julgados pelas nossas
ações ou pela falta de ação. A gente entrava para a igreja e ficava orando e dizendo: Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que mudar a realidade do Brasil, Deus tem que mudar a realidade do mundo, Deus tem que mudar a realidade da igreja. Mas quando na verdade o Senhor está chamando eu e você, está comissionando a mim e a você, para sermos os agentes de Deus para este tempo. Deus quer fazer tudo isso, mas Deus quer fazer tudo isso através da minha e através da sua vida. Nós precisamos então colocar a mão no arado, sem olhar para trás, e seguir o propósito da missão, daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Então a gente aprende, trabalhe como se tudo dependesse de você. Irmãos, eu não tenho preguiça de trabalhar, e se eu precisar, eu estou aqui de segunda a segunda. Semana passada, tivemos um problema com a energia, teve uma queda no sábado, teve outra queda no domingo. Na segunda-feira eu estava aqui com o técnico para resolver. Nós não podemos cruzar os nossos braços enquanto as coisas ainda não estão no lugar, enquanto ainda tem muita coisa para fazer. Se nós precisarmos trabalhar, nós vamos trabalhar com essa visão, trabalhar como se tudo dependesse de nós, trabalhar como se tudo dependesse de mim e de você. Mas nós temos que entender que nós estamos numa causa espiritual. Eu não sei como é que está lá na sua casa, talvez na sua casa você esteja trabalhando muito, talvez você esteja de sol a sol, de manhã a manhã, talvez você esteja de domingo a domingo trabalhando. Mas você precisa ouvir a segunda parte desse texto: ore como se tudo dependesse de Deus. Ore pedindo a Deus a visão, ore pedindo a Deus entendimento, ore pedindo a Deus esclarecimento, ore pedindo a Deus um direcionamento para a sua vida. Ore como se tudo dependesse do Senhor. Dá mais um passo. Deus respondeu: eu estarei com você, este é o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão neste monte, neste lugar. E nós precisamos compreender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Lembre que nós falamos na semana passada: todos os meus relacionamentos, eu sou líder, mas tem um relacionamento em que eu sou completamente liderado, é o meu relacionamento com Deus. Todos os meus relacionamentos à minha volta, depende que eu concorde com elas para que elas continuem no meu hall de amizades. Mas quando eu estou diante da presença de Deus, eu preciso que Deus concorde que eu continue com Ele. Eu preciso que Deus aceite a minha oração, eu preciso que Deus me aceite na presença dEle. Eu preciso entender que o pecador sou eu, o santo, o supremo, puro e poderoso é Ele. Então eu sou totalmente dependente de Deus. Nós vamos aprender também que nós somos dependentes de Deus, mas nós vamos ser também dependentes de outras pessoas. Eu lembro de uma frase que o meu pai falava muito. Meu pai falava assim: a pior coisa que tem no mundo é você depender dos outros. E às vezes é chato você ter que esperar, às vezes é chato você ter que depender da assinatura de um juiz, é chato você ter que depender às vezes de um advogado, é chato você depender às vezes de um médico que tem que te dar uma assinatura de um papel, de um laudo ou de um exame. É muito, às vezes, constrangedor isso. Mas nós nascemos dependendo dos outros e morreremos dependendo dos outros. Nós nascemos e precisamos que o papai e a mamãe peguem no colo, alguém dá mamadeira e troca a fraldinha, porque senão, meu irmão, ninguém aguenta ficar perto e ainda dá assadura, não é? Quando você fica velhinho, o que acontece quando você fica velhinho? A irmã Edilma está ali com o papai dela, né? A irmã Noemi também, os irmãos estão aqui, também lá com o papai e com a mamãe lá, 103. O irmão está quanto, irmã Edilma? 97, 98? 98 anos. Eles dependem que a família faça tudo. Tem que pegar, tem que levar para o banho, tem que dar comida, tem que dar água, tem que voltar, levar para a cama, tirar da cama. 103 anos, outro com 98 anos. Você acha que é fácil? Depende dos filhos. Se deixar lá sozinho, perece. Nós nascemos e morremos dependendo dos outros. Nós só precisamos aprender a administrar essa dependência. Precisamos aprender em que parte nós estamos dependendo do outro. Então, observe a palavra do pastor Carlito Paz, igreja da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Sozinho você pode até chegar mais rápido, mas em equipe você vai mais longe. Irmãos, eu sou apaixonado pelo ministério colegiado.
Eu entendo que se eu administrar a igreja, se eu pregar para a igreja, eu consigo alcançar algum alvo, algum propósito. Mas se eu tiver uma equipe de pastores que vão estar trabalhando comigo, nós vamos conseguir muito mais, amém? A Igreja Batista Central não é a igreja de um pastor só. A Igreja Batista Central não é a igreja de um líder só, de um ministério só. A Igreja Batista Central é uma igreja que ainda vai acolher e formar muitos pastores e muitos líderes. Quem crê, dá uma glória a Deus bem forte aí, amém? Aleluia. A Igreja Batista Central vai despertar muitos ministérios. A Igreja Batista Central vai movimentar a cidade de Amambai, porque algo poderoso Deus está fazendo nesse lugar. E aí então o Senhor me move para o ministério colegiado com esse pensamento. Sozinho eu posso até chegar mais rápido, mas em equipe eu consigo ir mais longe, eu consigo chegar lá na frente. Quando o Senhor olha para Moisés, e Moisés apresenta as suas limitações, lá no versículo 14, do verso 4, 14 e 15, ele diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras, e eu serei com a boca dele, eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Alguns detalhes que eu quero passar agora no final a respeito desse texto. Pode voltar lá, por favor, volta aí. Arão, levita, não é seu irmão? Você conhece quem são os seus irmãos? Tem pessoas que se aproximam de nós, mas não são os nossos irmãos. Nossos irmãos são aqueles que se alegram conosco. Você, ela fica feliz porque você ganhou a medalha. Quem são as pessoas quando você conclui uma faculdade, conclui um curso, quando você é promovido no emprego, quando você está feliz no casamento? Essas pessoas estão felizes com você. Essas pessoas são as pessoas que você deve manter ao seu lado. Essas pessoas são as pessoas que você deve contar. Essas pessoas você sabe que você vai precisar delas lá na frente. E observe a unidade no propósito. Você falará com ele e porá na boca dele as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele. O Senhor vai unir pessoas no mesmo propósito que ele colocou no seu coração. O Senhor vai chamar para perto de você pessoas que se alegrarão com a sua vitória, e você vai ser abençoado, e essa pessoa também vai ser abençoada com a sua vida, com um propósito e com um chamado de Deus para a sua vida. Líderes ousados sabem que precisarão de Deus e sabem que precisarão de outras pessoas. O Senhor está te chamando, está te dizendo: pode passar, ouse liderar. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí: ouse. Agora eu queria que você falasse para você mesmo, coloca a mão no seu peito e fala para você mesmo: ouse liderar. Eu quero convidar a igreja a estar de pé nesse momento, a orar comigo. E talvez você ainda não tenha tido uma forte experiência com Deus. Eu não sei como tem sido a sua experiência com o Pai. Eu não sei qual foi a primeira vez que o Senhor falou com você. Talvez a primeira vez vai ser essa noite ainda. Mas se você talvez não tenha tido ainda essa forte experiência com Deus, talvez você ainda não voltou o seu coração para onde Deus está, e hoje à noite talvez seja o dia, o momento de você fazer isso. Ou quem sabe, você ainda não entregou ao Senhor os seus porquês, os questionamentos do seu coração, e o seu coração está cheio de dúvidas, cheio de questionamentos sem respostas. Com certeza esse é o momento de você entregar isso diante do altar de Deus. Ele mesmo vai responder os questionamentos do seu coração. Ou se você ainda não tem convicção de que Deus te chamou, ou de qual é a missão, Ele mesmo quer confirmar o chamado e a missão de Deus na sua vida. Ele mesmo quer dizer para você: ouse liderar, ouse colocar a mão no arado, ouse colocar a sua vida diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, me ensina a liderar a mim mesmo em primeiro lugar. Senhor, me ensina a entender esse chamado, essa forte experiência. Me ensina, Pai amado, a ouvir a Tua voz. Me ensina a entender os Teus propósitos. Senhor, eu tenho um porquê no meu coração. E assim como Moisés, eu quero ir ao Teu altar, ao trono da graça. Eu quero descobrir os porquês da minha vida. Eu quero colocar diante do altar do Senhor os porquês da minha vida. Se você se identificou com essa palavra de algum modo,
e você quer colocar a sua vida diante do altar do Senhor, talvez para uma nova experiência com Deus, ou talvez para receber dele a resposta da sua missão, ou talvez para receber dele um renovo de direção essa noite, eu gostaria de convidar você a colocar a sua mão no seu coração, aí no seu lugar mesmo. Talvez você vai colocar a sua mão no seu coração e vai dizer: Senhor, tem um porquê aqui que só o Senhor pode responder. Senhor, tem um porquê aqui que só o Senhor pode me dar resposta. Ou talvez você nunca teve a sua experiência com o Senhor, e nesta noite você quer ter essa experiência com o Senhor. Nessa noite você quer ter o encontro do primeiro amor. Talvez nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor, ou se você estava afastado e quer voltar para o caminho do Senhor, eu gostaria de convidar você a levantar a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Temos uma irmã aqui do Ministério Servir. Veja, você está querendo entregar a sua vida para Jesus, mais um irmão ali, e você quer ter essa nova experiência com o Senhor, e o Senhor está falando contigo hoje. Basta você levantar a sua mão onde você está. Nós temos irmãos do Ministério Servir, ele vai chegar até você aí, ele vai orar com você. Eu vou orar pela sua vida. Entrega seu coração ao Senhor hoje. Permita que Ele te responda, que Ele dê fim aos seus porquês. Permita que Ele ministre sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Permita que Ele fale ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus, tenha certeza, Ele vai falar ao seu coração. Ele vai te mostrar a missão, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te falar o que você precisa fazer. Mas Ele está dizendo: eu mesmo serei com você. Talvez você já recebeu a missão e você está protelando, você está deixando para depois. O Senhor está dizendo: ei, é agora, é hoje, é nesse momento. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, quero orar por você. Você quer ter uma experiência nova com o Senhor? Levanta a sua mão, quero orar pela sua vida. Você está recebendo algo novo de Deus essa noite? Coloque a mão no seu coração. Pai amado e Deus querido, nós te adoramos, ó Pai. Te adoramos por esse momento lindo da sua igreja, Pai. Te adoramos por esse momento, Pai, tão abençoado da sua igreja, Pai, onde em unidade com o Teu Santo Espírito, nós cantamos louvores, nós te adoramos, nós nos unimos a Ti em adoração, em oração, em clamor esta noite. Nós sentimos a Tua presença no meio dos louvores. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Assim, Paizinho amado, nós nos rendemos diante da Tua graça. Nós queríamos mais e mais e mais da adoração e da Tua presença. E nesse momento agora o Senhor falou o nosso coração a respeito da Tua palavra, sobre ousarmos liderar a nós mesmos, e ousarmos liderar e compreender o chamado do Senhor para a nossa vida. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, receber mais do Senhor. Queremos cumprir o propósito, queremos cumprir o chamado, queremos entender a missão, e queremos, ó Pai, colocar os nossos pés no caminho e seguir a passos firmes em direção ao centro da Tua vontade, ao propósito do Senhor, ó Pai. Alguns dos Teus filhos que aqui estão têm alguns porquês nos seus corações, tem algumas dúvidas do chamado, tem algumas dúvidas dos sofrimentos que estão passando, tem dúvida das lutas que estão passando, Pai, ou talvez até mesmo das perdas que tiveram no caminho, assim como eu tive perdas no meu caminho, Paizinho amado. Mas o Senhor nos responde. E, ó Pai amado, eu coloco esses Teus filhos diante do altar do Senhor e peço ao Senhor: estende a sua mão sobre eles, ó Pai. Estende a sua mão sobre a Tua igreja, Pai. Responde cada coração, Pai. Responde da sua maneira, com a sua liberdade, com o teu poder, com a tua autoridade. O Senhor é Deus, faça conforme o Senhor quiser, mas traz paz ao coração do teu povo, fortalece o teu povo para a missão, que nós possamos estar, ó Pai, imbuídos na missão de ganhar vidas para o Senhor, de impactar esta cidade, que nós possamos entender o chamado do Senhor para sermos uma igreja forte, fervorosa, uma igreja cheia da tua presença, do teu Santo Espírito, e que nós possamos, ó Pai amado, nos render a Ti, nos entregar a Ti, e possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Paizinho amado, alguns estão buscando cura, Pai, e o Senhor pode curar.
Alguns estão buscando portas abertas. O Senhor pode abrir portas. O Senhor abriu o mar para o teu povo passar. Não há porta que fique fechada diante do Senhor, ó Pai. Alguns estão pedindo restauração dos seus lares, ó Pai. E o Senhor pode restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos entre pais e filhos. O Senhor pode restaurar relacionamento entre irmãos. O Senhor pode, Pai, reescrever histórias nesse lugar. Alguns estão com dúvidas do seu próprio chamado, Pai, e o Senhor pode tirar toda dúvida. O Senhor pode trazer a certeza e o renovo no teu Santo Espírito. Alguns, Pai amado, estão com o primeiro amor, Pai amado, ofuscado, apagado. Alguns deixaram para trás o propósito do Senhor, mas nessa noite o Senhor pode trazer de volta o seu propósito em cada coração. O Senhor pode acender a chama do Espírito e trazer de volta o primeiro amor à tua igreja. Assim, Paizinho amado, nós pedimos ao Senhor: age, Pai, sobre o teu povo, age, Pai, sobre a tua igreja, responde, Pai, os corações e traz renovo para cada vida. Oramos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glorifica ao Senhor com as suas palmas, a Ele a